Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Eu sou a Sandra Arnel e este é o seu canal de psicografias e relatos espirituais. Imensa gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, comente, compartilhe e não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Além de importante, você estará ajudando muito na divulgação do canal, pois a plataforma entenderá que o conteúdo é relevante, recomendando assim para outras pessoas. Divulgar o Espiritismo também é um ato de amor ao próximo. Psicografado pela médium, escritora, terapeuta e orientadora espiritual Sônia Lopes, cujos contatos deixarei na tela e abaixo na descrição deste vídeo. História ditada pelo espírito de Eugênia Franklin. Sou Eugênia Franklin, nascida na Bélgica. Estou nessa colônia há muito tempo. Herdei o reinado do meu pai. Nasci de uma família que reinava há muito tempo, desde os meus bisavós. Vivíamos em um castelo, onde o jardim era tão lindo, bem cuidado pelos criados da época. A palavra do rei era obedecida e as leis eram criadas diante do rei para ele dar permissão e teriam que ser cumpridas. O não cumprimento de tal lei vinha o castigo, mas meu pai era um homem bom, não costumava castigar o seu povo. Muitos gostavam dele, pois ele era justo. Era um tempo que a água e a comida para os humildes era escassa. Mas papai sempre encontrava formas de não deixar o seu povo perecer de fome ou doenças. Infelizmente, eu não via com esses olhos caridosos de papai. Ele me ensinou tanto, mas eu era orgulhosa. Papai, antes de falecer, me coroou sua sucessora. Depois que papai deixou de reinar, muitas coisas mudaram. Ele vivia em paz e cordialidade com os outros reis, mas eu não pensava como ele. No primeiro ano do meu reinado, em visita a outros países, conheci Vasconcelos de Burgos, um homem muito atraente, porém maquiavélico. Os anos se passaram. Vasconcelos e eu nos tornamos amantes. Ele era o conselheiro do rei, de onde ele servia, mas ele queria reinar, e o rei não tinha nenhum sucessor, e ele queria ser o escolhido. Então, eu, cega de amor por ele, começamos a tramar a morte do rei Cesários. Eu fui esquecendo dos bons conselhos que meu bondoso pai me deu, e tramamos guerra contra os países, enviando correspondências como se fosse o rei falando, e causando um alvoroço e, consequentemente, as guerras. Essa era a intenção de Vasconcelos, que o rei morresse em batalha, e foi o que ocorreu. O rei Cesários não perdia nenhuma batalha. Era um bom guerreiro, mas os soldados que o protegiam, aconselhados por mim, na hora da batalha, se viraram contra ele, o matando. E Vasconcelos foi o seu sucessor. Quando veio a seca e a escassez de alimentos, muitos morreram de fome. Eu e Vasconcelos só pensávamos em nós mesmos.
Viajávamos em passeios de luxo, sem nos preocupar com o povo, que éramos responsáveis de cuidar. Quando o povo se revoltava, eram executados sem piedade. E assim foi, por anos e anos. E eu perdi totalmente a noção de responsabilidade. Quando eu sentia que Vasconcelos se interessava por outras mulheres, eu dava ordens para executá-las, pois Vasconcelos não era homem de uma única mulher. Tinha várias, e eu odiava todas, inclusive a esposa com quem ele teve uma filha, e no futuro se tornaria sua sucessora. Eu odiava a menina. O rei Vasconcelos passou a me ignorar, pois estava tarefado com seu reino. Mas o povo perecia e se revoltava com ódio dele. Passei a injuriá-lo para outros reis. Pretendia gerar uma guerra contra ele, e o fiz. Pedi para pouparem a vida dele, mas os demais poderiam executar. A guerra foi tramada e executada. Muitos morreram, inclusive a família de Vasconcelos. Tomei as terras que eram dele, e foi saqueada a cidade e tudo que ele possuía, alimentos, ouro, e ele se tornou meu prisioneiro. Eu obrigava ele a estar comigo. Eu era doente por ele e não me dei conta do mal que estava fazendo a tanta gente. Vasconcelos adoeceu de desgosto e era atormentado pelo espírito do rei que ele matou. Eu me tornei uma rainha rica, mas muitos tinham medo de mim. Passei a ter muitos amores. Me tornei fria, calculista e incapaz de pensar no outro com amor. Os meus dias de vida se tornaram insuportáveis, pois muitos dos que eu prejudiquei e mandei executar vinham me atormentar, sem me dar paz. Mandei chamar uma senhora com uma visão espiritual, uma pobre coitada que vivia de migalhas nas ruas. Ela se aproximou dos meus aposentos. Eu estava acamada, pois minha cabeça doía muito, e eu não conseguia ficar em pé. Ela se aproximou, me olhou com tanto amor e estendeu a mão sobre mim por um tempo. Eu fui me sentindo melhor. Era uma ordem. Todos os dias ela teria que fazer isso. Me recuperei. Não estava acostumada a falar com pessoas pobres, maltrapilhas. Mas já que ela me ajudou, dei ordens para ela ficar no castelo. Comer, beber e trocar suas roupas imundas. Depois disso, olhei para ela e senti algo que só sentia pelo meu pai. Perguntei: "O que você fez para que eu melhorasse?" Ela respondeu: "Eu pedi perdão aos espíritos que você mandou executar por maldade, mas para que eles tenham paz, você deve pedir perdão." Gritei com ela: "Jamais! Sou uma rainha, não me curvo diante de ninguém. Por você me aborrecer, vai ser executada." Chamei os guardas e, quando estavam levando ela, falei: "Espere, deixem ela." Os guardas a soltaram. A presença dela era boa para mim, mas eu não queria reconhecer isso. Precisava ter alguém a meu favor, pois o reino estava em guerra. A fome chegou a todos os povos do meu reinado, e eu estava mais atormentada pelos desafetos que executei.
E aquela senhora me olhava com amor. Mas por quê? Sendo que todos me odiavam. Um dia, desesperada, estava sendo atacada por um exército de soldados inimigos. Ela me abraçou e senti o mesmo aconchego que sentia nos braços de meu pai. Ela me falou: "Sou sua mãe. Gerei você no meu ventre quando trabalhava para seu pai. Sou sua verdadeira mãe." Olhei para ela e disse: "Você está mentindo! Jamais teria uma mãe maltrapilha como você." Naquele momento, fomos atacados pelos soldados inimigos. Quando me dei conta, estava deitada em um lugar úmido, frio e escuro. No momento, pensei: fui capturada e me prenderam. Avistei um exército vindo ao meu encontro. Era Vasconcelos e muitos dos que executei, e ele me aprisionou. Passei muito tempo em poder do ódio e vingança daqueles espíritos. Quando não aguentava mais de tanto sofrimento, de fome, sede e da dor da espada que fui morta, lembrei a senhora que se dizia minha mãe. Ela havia me falado do perdão. Como é difícil reconhecer que eu, rainha, tinha que me dobrar diante dos criados e pedir perdão. Tentei por muitas vezes e não conseguia. No lugar onde eu estava, não tinha ninguém a meu favor. Todos os homens que eu iludia por serem empregados bonitos, e depois eu dava ordens para executá-los na guilhotina, vinham me perturbar e até forçar a intimidade. Lembrei de papai, homem bom, onde estaria? Quando eu já não tinha mais forças, pois o orgulho não me deixava reconhecer que tudo o que estava passando, eu mesma fui responsável. Em prantos, me curvei em humildade e pedi perdão a muitos que eu maltratei. Chamei a mulher humilde que me gerou. Por dias eu fiz isso. Já sem forças, senti o meu corpo ser levantado da lama, onde eu me encontrava. Quando acordei, estava em um lugar simples. Era um quarto, arejado e limpo. Naquele momento, pensei em Deus. Ele existe. Era impossível sair do lodo onde me encontrava. Levantei da cama, estava fortalecida. Entraram no quarto papai e a senhora, que eu nem sabia o nome. Corri abraçá-lo e chorei. Nunca até então senti tanto agradecimento. Papai me olhou e disse: "Vamos cuidar de você, mas o fato de você estar aqui, neste posto de socorro espiritual, não te isenta de suas responsabilidades. Será mostrado a você tudo o que vivenciou lá na Terra e terá que se redimir com todos." Papai continuou: "Não será fácil. Vai precisar aprender a ser humilde e a amar as pessoas. Você teve a grande oportunidade lá na Terra de fazer o bem a milhares de pessoas como rainha. No entanto, gerou milhares de desafetos. É sua responsabilidade resolver isso, começando a ajudar aqueles espíritos que estão em regiões de sofrimento e revolta." Eu só ouvia, e ali começou o meu aprendizado de humildade. Anos e anos trabalhei cuidando daqueles que foram meus criados.
Fui aprendendo a amar as pessoas sem julgar, pobre ou rico. Aqui nessa cidade espiritual não existe isso. Todos se respeitam como irmãos. Agora, aprendi a ser humilde e devo colocar em prática em um novo aprendizado lá na Terra. Hoje, os muitos que estão aqui, me vendo ditar essa história, eu ajudei, cuidei e irão reencarnar comigo. Mas muitos ainda não foram encontrados e vagam pela Terra. É possível que quando eu reencarnar, esses espíritos me reconheçam e me perturbem. Não temos como evitar isso. Eu decidi, não quero ser rica, não quero ter poder, só quero me redimir com todos a quem eu causei tanta dor e sofrimento. Afinal, eu prejudiquei uma nação. Foi um estudo dos mentores, orientadores, minucioso de como será minha reencarnação, baseada na minha vida anterior, e a forma de reparar esse mal. Vou nascer em um lar humilde. Muito cedo, vou seguir uma religião onde, com humildade, vou viver de buscar doações de alimentos, remédios e de moradias. Decidi ser freira, não ter nenhum contato físico para não ativar as loucuras do passado e a maioria dos necessitados que irei ajudar. Serão os muitos que maltratei. Depois de tantos anos me preparando aqui, nesta cidade espiritual, e reconhecendo que sim, Deus é generoso e misericordioso, estou pronta para reencarnar. Eugênia Franklin.